Eu nunca imaginei que destruir a minha vida seria tão fácil quanto olhar nos olhos de um homem que não era meu. A dor começou muito antes dele. Começou no silêncio da minha casa, naquele silêncio pesado que existe entre duas pessoas que dividem a cama, mas não dividem mais nada. Meu marido dormia ao meu lado todas as noites, mas eu me sentia completamente sozinha. Sabe aquela solidão que dói mais do que estar realmente só? Aquela que te faz questionar se você ainda existe, se ainda é desejável, se ainda tem algum valor. Era isso. Todos os dias. Eu tinha me tornado invisível na minha própria vida. Eu olhava para o espelho e não reconhecia mais aquela mulher. Quando foi que eu deixei de rir? Quando foi que eu aceitei que o amor era apenas responsabilidade, rotina, contas para pagar e jantares sem conversa? Eu tinha 32 anos e sentia que minha vida já havia acabado. Que tudo o que me restava era envelhecer quieta, ser uma boa esposa, fingir que estava tudo bem. Mas não estava. E eu carregava essa dor sozinha, porque quem acreditaria? Eu tinha um casamento estável, uma casa bonita, nenhum motivo aparente para reclamar. Mas eu estava morrendo por dentro, apagando um pouco a cada dia. Foi numa terça-feira comum que tudo mudou. Eu estava na papelaria comprando material para o trabalho quando esbarrei nele. Literalmente. Derrubei meus documentos no chão e ele se abaixou para me ajudar. Nossas mãos se tocaram quando pegamos a mesma folha. Desculpa, ele disse, e sorriu. E foi só isso, um sorriso. Mas algo dentro de mim tremeu. Ele se apresentou. Daniel. Trabalhava no escritório ao lado do meu. Como eu nunca tinha notado. Conversamos apenas alguns minutos, coisas banais, bobas, mas quando fui embora, meu coração estava acelerado de um jeito que eu não sentia há anos. Eu me senti viva. E isso me apavorou. Comecei a vê-lo com frequência. No elevador, na cafeteria, na entrada do prédio. Ele sempre cumprimentava, sempre sorria, sempre olhava nos meus olhos como se realmente me visse. Como se eu importasse. A gente começou a trocar algumas palavras. Depois, algumas frases. Depois, conversas. Eu passei a esperar por esses encontros. Acordava pensando se veria Daniel naquele dia. Escolhia a roupa pensando se ele notaria. E quando nossos olhos se encontravam no corredor, eu sentia meu corpo inteiro acordar. Eu sabia que estava errado. Eu sabia. Mas como algo que me fazia sentir tão viva podia ser completamente errado? Você está diferente, meu marido comentou uma noite, sem tirar os olhos da televisão. Diferente como? Perguntei, o coração disparado. Não sei. Diferente. E voltou a assistir seu programa. Nem me olhou. E naquele momento, eu percebi que ele não me conhecia. Talvez nunca tivesse me conhecido de verdade. As conversas com Daniel foram ficando mais longas, mais profundas. Ele me contava sobre os sonhos dele, sobre as coisas que o machucavam, sobre como se sentia perdido às vezes. E eu compartilhava partes de mim que eu tinha certeza que estavam mortas. Ele me ouvia, de verdade. Olhava nos meus olhos quando eu falava, ria das minhas piadas. Lembrava de coisas pequenas que eu havia mencionado dias antes. Eu comecei a me apaixonar. Não foi de uma vez. Foi aos poucos, como água enchendo um copo, uma gota por dia, até transbordar. Até que num dia ele tocou minha mão. Estávamos na sala de café vazia, conversando sobre nada e sobre tudo, e ele simplesmente tocou minha mão, seus dedos sobre os meus, e ficou ali, olhando para mim. Eu não deveria estar sentindo isso. Ele sussurrou. Eu sabia exatamente do que ele estava falando, porque eu sentia a mesma coisa. Eu sei. Respondi, a voz falhando. Você é casada. Eu sei. Mas eu não consigo parar de pensar em você. Meu mundo desabou e se reconstruiu naquela frase. Porque alguém pensava em mim. Alguém me desejava. Alguém me via como algo além de uma obrigação, de um móvel da casa. Eu deveria ter me afastado. Deveria ter dito que era impossível, que era errado, que eu não podia. Mas eu não disse nada disso. Apenas segurei a mão dele de volta. E a partir daquele momento, eu sabia que estava condenada. Começamos a nos encontrar escondidos. Nunca nada físico, apenas conversas, apenas estar juntos. Mas cada encontro parecia mais íntimo que qualquer coisa que eu já tinha vivido. Ele olhava para mim e eu me sentia nua. Ele tocava meu rosto e eu desmoronava. Eu estava vivendo duas vidas.
A esposa em casa, calada e distante. E a mulher apaixonada nos momentos roubados com Daniel. A culpa me corroía viva. Eu chegava em casa e olhava para meu marido e a vergonha era insuportável. Mas ao mesmo tempo, quando estava com Daniel, eu me sentia mais eu mesma do que jamais tinha sido. Eu te amo, Daniel disse, uma tarde na chuva, dentro do carro dele, estacionado longe de tudo. Meu coração parou, porque eu também amava, Deus como eu amava, mas aquelas palavras eram uma sentença, um caminho sem volta. Você não pode dizer isso, sussurrei, as lágrimas descendo. Mas é verdade, eu te amo, e você me ama também, eu sei que ama. E ele estava certo. Eu amava. Loucamente, desesperadamente, de um jeito que eu não sabia que era possível amar. Isso não pode acontecer, Daniel. Eu sou casada. Eu fiz promessas. Promessas para um homem que não te vê, que não te toca, que não te ama. Ele me ama, defendi, fraca. Do jeito dele, talvez. Mas não do jeito que você merece. Não do jeito que eu te amo. Eu queria fugir com ele. Queria deixar tudo para trás, recomeçar, ser livre. Mas o peso da culpa, da moralidade, do medo do julgamento das pessoas era grande demais. Eu não posso fazer isso. Chorei. Eu não posso ser essa pessoa. Daniel segurou meu rosto com as duas mãos. Então me diz para ir embora. Me diz que você não me ama e eu desapareço da sua vida. Mas se você me ama, se você sente o que eu sinto, você precisa escolher. Porque eu não aguento mais ficar no meio. Eu não aguento te ver infeliz e não poder fazer nada. Eu saí do carro, saí correndo na chuva, e não voltei. Passei uma semana sem vê-lo. Uma semana tentando me convencer de que estava fazendo a coisa certa. Uma semana me sentindo morta novamente. Meu marido nem percebeu. Ele vivia no mundo dele, indiferente, distante. E eu percebi que nós éramos dois estranhos compartilhando um sobrenome. Eu estava na cozinha fazendo café quando ele entrou. Preciso te contar uma coisa, ele disse, sem emoção. Meu coração gelou. Ele sabia? Alguém tinha contado. Eu conhecia alguém. Ele continuou. Tempo parou. O quê? No trabalho. Faz alguns meses. Eu não queria que acontecesse, mas aconteceu. Eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, sobre nós. Eu deveria estar furiosa, devastada. Mas tudo o que eu senti foi alívio. Um alívio imenso e culpado. Você não está surpresa. Ele observou. Não. Admiti. Eu acho que a gente já sabia. Os dois. Ele assentiu. E foi estranho, mas foi libertador. Porque pela primeira vez em anos, nós estávamos sendo honestos um com o outro. Eu sinto muito, ele disse. Eu também. E era verdade. Eu sentia muito que tivéssemos desperdiçado tanto tempo fingindo. Sentia muito que o amor tivesse acabado sem que a gente percebesse. Sentia muito por nós dois. Ele saiu de casa naquela mesma noite, sem briga, sem drama, apenas o fim inevitável de algo que já estava morto há muito tempo. Eu fiquei sozinha naquela casa silenciosa, e pela primeira vez, o silêncio não doía. 3 dias depois, eu estava na porta do escritório de Daniel. Ele me viu e se levantou imediatamente, os olhos arregalados. Eu me separei. Eu disse, as lágrimas já caindo. Eu me separei, eu estou com medo, e eu não sei se isso é certo, e eu não sei se vai dar certo, mas eu te amo. Eu te amo tanto que dói. E eu não aguento mais fingir que não. Ele atravessou a sala e me segurou. Me segurou como se eu fosse desaparecer. E eu chorei. Chorei por tudo que eu tinha perdido, por tudo que eu tinha segurado por tanto tempo, por todo o medo que eu ainda carregava. Eu também te amo, ele sussurrou no meu ouvido, e vai dar certo. Eu prometo que vai dar certo. Mas promessas são frágeis, e o mundo não perdoa mulheres que escolhem a própria felicidade. As pessoas julgaram. Chamaram de traição, de egoísmo, de imoralidade. Minha família se afastou. Amigos viraram as costas. Eu me tornei a vilã da história, a mulher que destruiu um casamento. Ninguém perguntou se eu estava morrendo naquele casamento. Ninguém quis saber que meu marido também tinha outra pessoa. Ninguém se importou com a minha versão. E teve dias que eu quis desistir. Dias que a culpa era tão grande que eu não conseguia respirar.
dias que eu questionava se valia a pena. Mas Daniel segurava minha mão e me lembrava que eu merecia ser feliz, que eu merecia ser amada, que eu merecia ser vista. E aos poucos, eu fui me curando. Fui aprendendo que escolher a mim mesma não era egoísmo, que sair de um lugar que me matava não era fraqueza, que amar alguém que me amava de volta não era um crime. Eu aprendi que nem todo final feliz vem sem cicatrizes, que às vezes, para renascer, você precisa deixar que tudo queime primeiro. Hoje, quando acordo ao lado de Daniel, eu ainda sinto um pouco de culpa, ainda sinto o peso do julgamento de algumas pessoas. Ainda tenho medo de que isso seja tarde demais, que eu seja velha demais, que eu tenha machucado gente demais. Mas eu também sinto algo que eu não sentia há anos: paz. E quando ele me olha, eu me vejo. Quando ele me toca, eu me sinto viva. Quando ele diz que me ama, eu acredito. Eu não sei se fiz a escolha certa. Talvez nunca saiba, mas eu sei que fiz a escolha que me salvou. E talvez seja isso que o amor de verdade faz. Ele te salva, mesmo quando destrói tudo ao redor. Eu sou a mulher que amou errado, a mulher que escolheu o amor proibido, a mulher que todos julgaram. Mas eu também sou a mulher que sobreviveu, que renasceu, que aprendeu que às vezes o erro de todos é o único acerto que você podia ter feito. E se isso é egoísmo, então que seja. Porque pela primeira vez na vida, eu escolhi viver. E isso ninguém pode tirar de mim. Às vezes, escolher a si mesma dói. Mas viver apagada dói mais. Se essa história falou com você, me conta. Você teria coragem de escolher a própria felicidade?